Cara, e se você pensar bem, faz muita diferença. Faz muita diferença. Cara. Então, assim, na hora do vamos ver, cada um tá defendendo o seu e quer que os outros se danem. Mas, de uma maneira genérica, a gente olhando assim amplamente, esses resultados são saudáveis para o futebol brasileiro. Eu vou mais além, vai ser bom para a Copa do Mundo do ano que vem. Porque recupera a autoestima do torcedor brasileiro e da seleção brasileira. Mas você tá na porta de formar uma liga aqui nacional, né? Então, assim, pensando nesse aspecto, os resultados são bons para o futebol brasileiro. O Fluminense vai vender, a gente fica aí, toda hora o Arias vai ser vendido. Tem amiga, cara, o Arias em algum momento pode ser que seja vendido. A chance dele ser vendido melhor agora. Cara, isso que me deixa triste, porque a gente vendo o potencial que os times têm daqui, porra, dava pra gente ser a quinta liga fácil. Era só querer o mínimo, cara. Aí, tipo... Aí saiu o Edinaldo. Entrou aí, vamos ver. Suede lá. Cara, Chai Suede. Aí a primeira frase do cara, ele já não sabendo responder uma pergunta. Assim, tipo, básica. Acho que era de fair play. Surreal. Aí eu, puta... Surreal. E o Ronaldo tava aí doido pra pegar esse bagulho. Cara, não escutem. Dica. Se vocês não ouviram, não sei se vocês ouviram o Charla com o Ronaldo. Eu escutei. Eu fiz. Não ouçam. Não ouçam, vocês vão ficar com raiva. É bizarro. Porque a visão clara que ele tem de tipo de bagulho. Ele fala assim: não, dá pra fazer. Mas como é que faz? Assim, ó. Aqui o orçamento aqui, ó. Pra fazer aqui, campeonato aqui, datas. Custaria isso pro time. Pra todo mundo ter grama boa. Custaria isso, ó. Fiz a conta. Aqui, ó. Isso aqui. Mas, cara, aí... Vocês lembram do Leonardo? Leonardo, que jogou no Flamengo, jogou... Sim, o da cotovelada? O da cotovelada. Jogou no Flamengo, jogou no São Paulo. Na carreira. Exato, acho que o cara tá aleijado até hoje. Vocês lembram, né? Aquela jogada? O Leonardo deu uma entrevista há uns 10 anos e perguntaram pra ele sobre essa história da Liga. Aí ele falou, tem que começar tem que dar um nome pro Campeonato Brasileiro. Não pode ser Brasileirão. Tem que ter um nome. Bom, na Inglaterra é Premier League. Lá na Itália é Calcio. La Liga na Espanha. A gente não pode ser Brasileirão. Tem que ter um nome, mas não é um nome do patrocinador. É um nome bacana. Então, assim, pra gente vender isso. Então, de fato, tá precisando de uma visão mais empresarial mesmo no futebol. E até tava falando isso. Tu tava aqui, não sei se vocês já tinham chegado. Pensando no nome. Mas tem a Betano Copa do Brasil. Só não quero que seja... Tinha Perdigão Copa do Brasil. É complicado. Brasil também. Championship. Aí não pode ser mais... Não, mas nesse sentido é uma coisa que eu sempre falo. Já pra alguns convidados que estiveram aqui, que foi a questão do... Parece boba. Mas é a questão do próprio videogame, cara. A gente não conseguiu jogar com os times brasileiros. Não, isso é inacreditável. O moleque lá, ele vai torcer o PSG porque o maluco do Connecticut falou assim, quero ver qual é do Botafogo no FIFA. Ué. Não tem. Aí o moleque, o flamenguista lá de 10 anos, quer jogar videogame, quer jogar com a Rascaeta, com o Bruno Henrique, o cara não tem. Aí o cara vai começar a torcer pro Real Madrid. Eu acho que tem o time, mas não tem os jogadores, né? Qual é? Não, o FIFA tem o time, mas não tem os jogadores. O PES tem jogador e o time, mas é uma parada muito limitada. Não dá pra você jogar o Campeonato Brasileiro. FIFA não tem nem o time. O FIFA tem é que o FIFA ele dá. É EA agora, né? Não é mais o FIFA. Ele tem um modo Libertadores que você consegue jogar com os times, mas não tem nenhum jogador. Aí imagina, o cara viu o Igor Jesus fazendo gol. Aí que ela. O cara joga. Não tem. Cara, aquele Futebol Manager, lembra o Futebol Manager que tinha? Não tem mais agora. Ele não tem mais, não vende mais no Brasil porque não tem jogadores daqui, não pode. Eu tava falando até antes aqui do convocação, cara. Porque eu acho que além da questão de valorizar o ativo, a gente pensa muito como um país exportador de jogador, então a primeira coisa natural que vem à cabeça é nossos jogadores vão ser vendidos melhor. Mas eu acho um passo atrás, a gente tá na porta de uma Copa do Mundo, com um novo treinador que chega, um italiano. O cara, eu acho que naturalmente pensaria em trazer para convocar os jogadores que ele vê lá fora. E ele vendo uma Copa do Mundo dessa, talvez, eu espero, que ele passe a olhar mais pro mercado interno. Que ao invés de convocar, nada contra o cara que tá lá no North Forest, ou no Burnley, ou sei lá da onde. Mas antes de convocar o cara, olhar pra esse cara lá que é o lateral do Burnley, o reserva do North Forest, não sei o que, do Wolverhampton. O cara, porra, olha, né, um jogador aqui do mercado interno, talvez, Cuiabano, que era, a gente citei o Cuiabano como exemplo, o cara era reserva do Reinaldo no Grêmio. O Botafogo traz, o cara é titularíssimo. Não, o cara é reserva. Hoje ele é reserva como
como lateral. Péssimo, Não, né? não, olha só. Ele tava. Titularíssimo. Ele tava como titular na esquerda. Aí. Só que naquele esquema muito leve lá na frente, que era com o Igor Jesus, Savarino, Arthur e o. Quem tivesse, para jogar na ponta. Aí o Renato Paiva botou o Cuiabano como um meia também junto com o Savarino, porque ele é muito físico, pra poder dar uma encorpada lá na frente. Ficou Arthur, Cuiabano, Savarino e Igor Jesus. Estão errado. Só que aí no Mundial ele deu mais uma encorpada no time, botando o Alan, que vem jogando muito bem, aí tirou o Cuiabano só que o Cuiabano tava de ponta. Então, às vezes o cara olhando mais pro mercado interno, ele vai achar no Flamengo, no Botafogo, no Palmeiras, no Fluminense. Não vou citar outro time, porque no Vasco não vai achar ninguém, mas vai achar ali nos times ali que tem o Léo Jardim, que seja. Léo Jardim que é um Que bom, seja. Bom, Não, na Copa de 2018, o Tite não quis levar o Dudu. E o Dudu tava voando. Verdade. Pô, pra mim ficou claro que ele preteriu o Dudu a um gringuinho. Não, e agora Aí ele levou o Tyson, que tava na Ucrânia, que não serviu pra nada na Copa. Nada. Foi lá turistar. Foi lá passear. Cara, eu sempre fui você sim sabe, assim, sempre valorizei o jogador que tá na Europa por achar que o campeonato era superior aqui, e ainda acho que é. Só que agora, pensando em Copa do Mundo, você tem essa questão muito clara da parte física que fez diferença nesse campeonato. Então, assim, você tem essa questão do tipo assim, se eu tô numa Copa, o Dudu tá arrebentando no futebol brasileiro, você sabe que fisicamente ele vai chegar superior aos jogadores europeus. Não tem por que você não levar. Isso aí. Não tem por que você não levar. E momento, né, cara? Aquela coisa de futebol, momento também cola nesses momentos, né? Tipo, a gente teve em 2002, né? O time campeão, que o Kleberson, ele simplesmente não tava no radar, não tava nada, ele foi convocado, ele entrou e virou titular e foi importantíssimo. Encaixou porque o momento dele tava... Ele tava voando. Em 94, o Mazinho, pegaram o time, o Gilberto Silva. A gente tem diversos exemplos assim. Então a gente tem que respeitar a questão do momento também. E tem isso, assim, eles têm uma paciência com a galera de fora, assim, não é puxando, mas também não é só puxando a sardinha pro meu lado. O Igor Jesus, quando entrou, mas a fase, o início do ano do Botafogo, cara, ele deu assistência e fez gol. Igor Jesus ele fez a diferença. Ele e o Luiz Henrique foram injustiçados na seleção. Por isso daqui do Botafogo, o cara não foi mais. O Richarlison é reserva e não mostra nada há muito tempo. E foi convocado. Isso é verdade. O Luiz Henrique, mesma coisa. O Luiz Henrique foram injustiçados. Por uma escolha dele. Mas olha só, o cara na seleção tava jogando bola. Ele chegou na seleção e fez jogou bola, é isso aí. Mas acho que o cara foi pra mim, mas peraí, o cara jogou bola na seleção, pra mim o que importa é isso. O Ancelotti acabou de descobrir um cara do lado interior da França que ninguém conhecia, que é um zagueiraço, mano. Mas é assim, né, cara? Ele chegou agora na seleção, por exemplo, voltou o Casemiro, o André já não é mais convocado, o João Gomes eu não tô cornetando o Ancelotti, mas o Dorival, ele foi muito incoerente com o Igor Jesus. Sim. Muito. Porque o cara chegou lá, resolveu o problema dele, fez gol, e depois ele parou de convocar o cara, pô. O Gustavo citou aqui o caso dos botafoguenses. O Dorival teve a pachorra de falar que o Endrick não estava maduro, depois do Endrick ter ganhado, botou o Brasileirão debaixo do braço, pô. Não, e ter jogado bem na seleção contra a Inglaterra. É isso aí. Pô, aí assim, feito o que você falou mesmo, é muito incoerente. Então, os caras deixam de convocar só porque o cara tá fora. Isso se repete aos jogadores brasileiros que estão atuando bem aqui. Os caras fecham os olhos e só olham pro lado de lá. Outra coisa que eu torço, inclusive, Lula, pro Ancelotti bater de frente é com a imprensa. Porque a imprensa tá sempre convocando o jogador. E todo cara que foi campeão, inclusive o Felipão é o maior exemplo disso, ele bateu de frente com a imprensa, ele foi na convicção dele e não inventou caras pra agradar a imprensa de São Paulo do Rio. Que é o que os caras fazem sempre. Aí eles levam uns nomes que, assim, não faz sentido, cara. Tem algumas Copas já, tem alguns jogadores que foram pra Copa passear, porque era a família Tite, a família não sei quem, é o cara de confiança, pô, não dá. O problema é que o Ancelotti vai ter pouco tempo, né, cara? Acho que isso é até melhor. Eu acho que ter um pouco... Acho que é até melhor, que aí não faz panela. Só pra linkar o que o Silvestre falou sobre a questão do Leonardo, né, do Remy Rights do Campeonato Brasileiro, né, vender isso. O Brasil, eu acho que o Brasil ainda precisa evoluir nesse quesito. No quesito que eu falo que é administração financeira. A gente, sendo muito sincero, a gente é emergente. A gente é um país de ricos emergentes, entendeu? Então, assim, os que estão preparados para ter um bom dinheiro, você vê, se você for pegar o histórico do cara, o cara fez uma pós-graduação fora do país, o cara, né, viveu fora do país. Então, o cara tem um conceito que lá fora é completamente diferente do nosso aqui. E agora, vamos
trazer para o nosso contexto aqui. O que eu quero falar? O que o Lula não vai falar de finanças? Não vou falar de finanças. Vai vender curso. É o seguinte, o que está acontecendo com o futebol brasileiro nesse Mundial, a gente tem que ter também muito cuidado. De verdade. Porque a gente está com os 4 clubes do Brasil bem na competição, beleza? A janela do futebol brasileiro se reabre de novo e vai abrir agora, entendeu? Vai abrir agora, entendeu? Então, nós 4 aqui, a gente sabe que proposta para os nossos atletas não chegam só nessa época, não. Elas chegam o ano todo, o tempo todo o staff do jogador tá com a proposta em cima da mesa, tá analisando, tá conversando e tudo mais. E aí eu viro para vocês e falo. Flamengo tá vivendo um drama agora com o Gerson, beleza? Eu tenho para mim, vou falar aqui, já falei na live da vitória em cima do Esperança, eu abri uma live no Instagram e falei que eu acho que essa negociação melou. Tô repetindo aqui, tá? Pra mim, melou. Pode ser que ele saia, mas pra mim, melou, segundo o que eu andei ouvindo. Então, assim, pra você ver, o cara, mano, o cara vai pro Zenit, irmão. O cara manda no time do Flamengo hoje que tá no auge. O Flamengo tá jogando o auge do futebol. O cara vai pro Zenit por quê? É a síndrome Neymar. É a geração Neymar, mano. É a geração influenciada por dinheiro. E essa geração influenciada por dinheiro, emergente que não está acostumado com isso, caga, com perdão da palavra, na cabeça daqueles que pavimentaram esse caminho para a Europa. Por isso que o Ronaldo Fenômeno, foi você que falou, não foi, irmão? Do Ronaldo Fenômeno no Charla, né? Por isso que o Ronaldo Fenômeno fala com propriedade, por quê? O cara viveu boa parte da vida dele lá fora. E é um cara de conhecimento. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? A gente não está preparado para algumas coisas que acontecem lá fora. Os nossos atletas pegaram o caminho pavimentado, né? Os aviões em direção à Europa. E o que aconteceu com a nossa seleção? A gente tem uma seleção de garoto, mano. A gente não tem mais uma seleção de homem, mano. A gente não tem uma seleção que honra a camisa. A gente teve que trazer o Ancelotti e pegar a chave da Granja, entregar a chave da Granja na mão dele. Essa última convocação, você acha mesmo que foi o Ancelotti que fez? Obviamente que não. Mas um ou outro nome ali é do gosto do Ancelotti. Entendeu? Richarlison. Entendeu? Mas com certeza não foi o Ancelotti agora. Digo a vocês, pouco tempo ele tem, mas ele tem um pouco tempo que se ele mesmo for o cara que ele era no Real Madrid, que é o que a gente lê, ninguém aqui é madrilenho, né? Pra dizer na íntegra como é que ele era. É napolitano, sabia? Torcedor da Nápoles. É mesmo? É? Então, é diferente. É diferente, né? Tô mentindo? Isso é passado. Então, assim... Quando eu era mongol. O que o Ancelotti pode fazer em curto tempo, o futebol brasileiro está mostrando no Mundial, o futebol brasileiro está se apresentando para o Mundial e falando é o seguinte, lá tem dinheiro, como sempre teve, nunca foi diferente. Mas a ginga brasileira, o estilo brasileiro de jogo, ainda vence campeonato. Eu tô muito curioso, eu queria muito ver o campeonato aqui, a questão do calendário sendo resolvido, e você jogando menos vezes pra ver se... Tem pra mim que a diferença ainda ia diminuir mais ainda em relação aos caras. A diferença de ter tempo, É total. cara, é gritante. É gritante. O melhor jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado foi Botafogo e Palmeiras Foi 1 na a 0. primeira, No primeiro turno, foi. que jogaço. teve mais de uma semana, eu acho, de descanso. Um jogo intenso, né, cara? Cara, foi um jogo... É isso que eu tô falando. Foi. Foi o jogo de uma palestra? Não, foi o jogo aqui no O jogo do palestra Engenhão. entre vocês e Não, eles muito também foi intenso. um jogão. Foi na véspera da final. Foi, mas... Foi que vocês eliminam eles, não foi um negócio desse? Não. Foi o da Libertadores. Ano que ele tá passado falando, teve não? Libertadores e Brasileiro. Eu achei que tá falando da Libertadores Não, mas no final, o- lá que tem gol no final, que tem anula, gol no que esse aí final, foi- isso. Mas o jogo intenso foi Nossa senhora. foi 1 a 0. Foi A gente pesado. perdeu, Mas é, mas Você vai ver um jogo- foi lá e cá. Você vai Foi ver um jogo- trocação. Ah, Foi jogaço. trocação. Mas por quê? Porque teve É o descanso. que eu falo pra ele, você vai ver um jogo da Premier League, os caras jogando lá, o cara corre
corre o tempo todo, tá 90 minutos, o cara tá na intensidade. Cara, isso aí não é mágica. Não é porque o cara é fisicamente nasceu e sou... Sabe Os quem falou isso? preparadores Sabe aqui quem são falou isso? sinistros. Recentemente, Thiago Silva. Thiago Silva explicou por que o jogo aqui não é tão intenso. Ele falou, cara, não tem como ser tão intenso porque tem toda a questão climática, toda a questão de preparação pro jogo que a gente não tem. Então cai muito realmente a Viagens intenção muito mais física. longas. Viagem. Pô, a gente tem um país continental, cara. Então tá toda hora o cara vai pra Fortaleza, vai pro sul. O Fortaleza, que há 2 anos bateu o final do Sul-Americano, é heroísmo. Foi publicada uma tabela, eu não sei se foi no Globo ou se foi no UOL. No site do Globo ou no UOL. E tem uma tabela das temporadas 23, 24, 24, 25 e a quantidade de jogos dos times. Os 4 primeiros são os brasileiros que estão disputando. Eu vi essa tabela. É o Flamengo em primeiro com 74 jogos. 74, isso aí. É os europeus, 50 e pouco. É isso. Quase 20, mais de 20 jogos a menos. Muita diferença. Qual foi quem tá no grupo do Palmeiras? O Porto. Nos últimos 3 meses, o Porto jogou 11 vezes. E tem aquele futebol merda. E o Palmeiras jogou em um mês 9 jogos. É Pô, é absurdo. uma diferença. Como é que Sabe que é outra coisa que o também? jogo seja... Não, Tem. Outra coisa a também que Europa. muda é, inclusive, o trabalho do técnico. O Fluminense, ele faz um jogo contra o Borussia apresentando uma série de coisas que a gente não via no Fluminense aqui. Cara, Porque o Renato teve tempo pra trabalhar. Sim. O Renato teve tempo pra trabalhar e o Fluminense apresentou a melhor tática Entendi. absurda. O Renato. Eu fiquei assim, falei, gente, o que é isso que tá acontecendo? Aqui não Ele tinha, mudou da água pro vinho. tinha praia O lá. Renato- aqui não tinha praia. pô. O futebol aí. Então, assim, você vê que realmente o tempo, inclusive, que ele também reclamava de tempo de trabalho, os técnicos do Brasil reclamam muito disso, isso faz total diferença. Hoje você vê, eu tenho muitas. Eu fico vendo assim, o Abel é maravilhoso, ele é espetacular, sensacional, né? Só que eu vejo que o Palmeiras, ele às vezes, ele tem um futebol tão pobre para o que a gente acha que o Palmeiras pode apresentar, que a gente acha também, que a gente não sabe, né? De repente o Abel tá tirando leite de pedra, a gente não sabe. O que é pobre, cara? Não, então, eu esperava mais do Palmeiras numa questão tática e tal, envolver os adversários, e de repente o cara tá ali fazendo o que dá pelo tempo que ele não tem de trabalho, cara. Não tem de trabalho, pô. Mas aí a questão é muito da visão de como você vê futebol. Você Pra gosta mim, de ver jogo do Palmeiras? O Palmeiras é campeão de tudo. Não, pô. não tô perguntando, eu não tô Se eu perguntando, fosse eu não tô palmeirense, perguntando, pra eu mim não tô, ia ser rico. não, não tô perguntando o resultado. Você gosta de ver jogo do Palmeiras? Eu gosto de ganhar, cara. Se eu fosse palmeirense, eu gostaria de... Tudo bem, Porra, eu tô mas falando de jogo. Quando você é torcedor do Fluminense, você vai assistir o jogo Eu só do tenho um Flamengo? nome pra isso. Olha só. Diniz. Não começa não. Você quer ver jogo de futebol? Esquece o Vasco. Olha só, eu vejo o jogo do Flamengo, eu vejo o jogo do Flamengo 2019, porque eu gostava de ver o Flamengo jogar, pô. Era bom ver. Você vê o Botafogo teve um período com Laje que era era bom ver o jogo. Mas o Palmeiras teve um período com o Abel a gente muito bom. teve ali 2021, 22. né? Maravilhoso. Ali foi um momento muito legal. É isso. Hoje em dia, meu irmão, eu não consigo assistir o jogo do Palmeiras, cara. É ruim. O Palmeiras joga algo parecido com o futebol. Ah, dá certo, é campeão todo ano, beleza, show de bola. O Abel é pica mesmo. Mas você vê que bola jogada, pô, não tem, cara. Mas o Flamengo hoje é um time que dá prazer de jogar, de ver jogar. Essa questão de trabalho, vocês estão falando em relação a tempo, é até a própria questão do Vasco mesmo, do Diniz. O Diniz chega no Vasco, acho que ele tem uns 3, 4 jogos assim que ele não tinha tempo pra treinar, cara. O Diniz principalmente. O primeiro jogo que ele teve foi o São Paulo, ficou um tempo sem jogar. Mas a gente vai falar de